do Senhor, bem-vindos! Está começando mais um programa Escola Bíblica Dominical, uma realização Assembleia de Deus, Missão aos Povos. É um prazer tê-lo aqui e desde já queremos deixar aquele convite especial para você se inscrever aqui no canal ADMP TV, esse canal que tem sido bênção em nossas vidas. Um canal que tem cultos ao vivo, congressos transmitidos para você e para sua família, subsídios para que sua aula da Escola Bíblica Dominical seja cada vez melhor. Portanto, inscreva-se em nosso canal e se você já é um inscrito, não se esqueça de clicar no sininho de notificação, porque fazendo isso você ficará por dentro de todas as nossas novidades. E hoje nós estamos numa aula muito especial, estamos aqui com convidados de honra. Eu tenho muito prazer e muita alegria em apresentá-los. Está conosco aqui o presbítero Alain, superintendente da congregação Belém, aqui em Uberlândia, Minas Gerais. Para o Senhor, irmão. Para o Senhor, irmão. Obrigado pelo convite. Amém, é um prazer. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, estamos alegres, né? Revista maravilhosa. Muito boa. Maravilhosa. Com certeza vai trazer está trazendo, né, muita edificação para todos os servos de Deus. Amém. E também está conosco o evangelista Daniel, digníssimo diretor do Instituto Missão aos Povos. A paz do Senhor, irmão Daniel. Paz do Senhor Israel, paz do Senhor Jesus, o Cristo a todos. É uma satisfação muito grande fazer parte desse lindo projeto com vocês. E essa revista assim, tem sido enriquecedora para todos nós. Amém. Então é com essa maravilhosa participação que nós vamos para a nossa lição do dia. Irmãos e irmãs, chegamos na nossa última lição, a lição de número 12, que vai fazer um intertexto entre o capítulo 12 e o capítulo 13 de Hebreus, que são os últimos capítulos. O título de nossa lição é Exortações Finais na Grande Maratona da Fé. O nosso textuário diz: portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma nuvem tão grande de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Hebreus 12, 1, palavras do nosso Deus. Conforme estudamos em outras lições, ao falarmos sobre Hebreus, nós entendemos que o escritor, de todos os momentos, tem como principal ideia, como principal foco, destacar a superioridade de Cristo, a supremacia de Jesus sobre todas as bases, figuras e alicerces, sejam eles humanos ou ritualísticos, que havia na antiga aliança. Portanto, ele, como temos já dito há 3 lições consecutivamente, desconstrói, ou melhor, coloca em um patamar inferior a figura de Josué, a figura de Moisés, a figura de Abraão, a figura do sacerdócio levítico, a figura do tabernáculo terreno, quando comparado com Jesus Cristo. Quando se compara com Jesus Cristo, até o capítulo de número 10, o autor desta epístola tão maravilhosa, ele mostrava a todos os hebreus que liam e que ouviam a sua carta, e por que não dizer a todos nós, até hoje, a importância de nós entendermos como Cristo, ele é realmente superior a tudo e a todos. No capítulo 11, ele começou a fazer o prólogo, começou então a fazer a introdução ao final desta carta tão maravilhosa. E finalmente agora, no capítulo 12, no capítulo 13, nós chegamos às exortações finais desta carta. E hoje nós vamos conversar justamente aqui com os nossos amigos, evangelista Daniel e presbítero Alain. Nós vamos conversar sobre o capítulo 12, o capítulo 13 e a nossa lição. E, irmão Alain, quando nós olhamos para a nossa revista, nós percebemos que ela começa trabalhando a questão comparativa entre a maratona, que é proposta a um atleta, e a vida cristã, não é mesmo? É verdade. Eu achei interessante porque o nosso comentarista, né, ele trouxe no primeiro ponto, por exemplo, a corrida proposta.
e ele vem desenvolvendo o seu argumento, né, que esta corrida deve ser corrida com fé e com perseverança. Né? Podemos observar, por exemplo, no primeiro ponto, no primeiro subponto, o exemplo dos antigos. Então ele quer mostrar para os crentes hebreus, os seus destinatários, que essa corrida já haviam corrido ela também, ele trazendo o exemplo dos antigos. Sim. Né? Quando ele fala grande nuvem de testemunhas, né? Inclusive até alguém já tenta interpretar esse versículo isoladamente de uma forma diferente, mas aqui nada mais é do que a nuvem de testemunhas de pessoas, né? de servos de Deus que experimentaram o poder de Deus, né? Que experimentaram essa perseverança, essa corrida de fé. Então o comentarista traz isso à tona para os seus destinatários, para que eles também corram com fé essa corrida, seguindo o exemplo dos seus antepassados. Não é verdade? É verdade. Daniel, uma comparação muito propícia quando ele chama a atenção para esta corrida, inclusive na parte histórica, né? Sim, sim. Eu vou chamar a atenção, Jesrael, para que nós, quando vocês forem desenvolver a lição, os professores, prestarem atenção no texto proposto da lição. Porque nele eles ressaltam alguns fatores interessantes. Eu gosto muito de trabalhar essa questão, que a Bíblia, ela trabalha com aquilo que é real. Nós não podemos desenvolver um texto bíblico fora do contexto de vida das pessoas. E aqui, mais uma vez, o escritor ele trabalha justamente essa questão. Então, Alan, Jesrael, ele cita aqui dentro do texto proposto na lição, que pelo tempo nós não vamos lê-los, ele fala sobre o atleta, ele fala sobre o escravo, ele fala sobre o filho, ele fala sobre o sacrifício e fala sobre líderes. Temas que permeiam a rotina. E é interessante também trazer que a comparação entre a corrida que o cristão, que aquele que é o agente da fé, que foi Cristo, fez em comparação a um atleta, nós percebemos que isso era da rotina, porque Roma, com o seu costume helenista, ele percebia a necessidade dessas Olimpíadas em de mostrar a potência humana, a exaltação do corpo, essa cultura helenista. Eles traziam a necessidade da Olimpíada, que é o que hoje nós conhecemos como uma competição feita de uma forma cíclica na era moderna. Quando lá, eles também existia essa exaltação ao atleta. E é interessante que no começo da leitura ele fala, rodeados, como foi citado pelo Alan, por uma nuvem ou por uma multidão de testemunhas. Só que é interessante fazer o comparativo. As testemunhas viam o atleta fazer o que ele precisava fazer. Agora, de acordo com o capítulo 11, são nuvens de testemunhas para que o atleta, que somos nós, veja aqueles que já fizeram essa corrida e ali eles também olhem e testemunhem o que Deus fez na vida da multidão. E aí então ele começa a trabalhar esses temas que nós vamos discorrer um pouco mais dentro da lição. Outra situação bem interessante é que alguns hebreus, algumas classes de hebreus, principalmente dentro do judaísmo mais fechado, não gostavam do costume do helenista. Falava que entrava dentro de questões pagãs, citados inclusive em outros capítulos do livro de Hebreus. E esses costumes pagãos eram mal vistos. E agora nós temos esse contraponto da realidade e da religião, e ele trabalhando essa questão de você perceber a teologia, perceber a Bíblia, perceber o convívio com Deus na sua realidade. Amém. Isso é muito interessante. Amém. Bom, Alan, vamos quer pontuar mais alguma coisa em relação a esse tópico tão interessante? Continuando, né, o raciocínio do comentarista, ele apresenta o que nós já falamos e continua mostrando, né, o autor mostrando para os seus destinatários também sobre Jesus, né, dando o exemplo do próprio Cristo, né, tendo em vista que Jesus sofreu, né, grandes perseguições, né, difamações, e que foi até a morte. E aí ele vem falando para os seus destinatários: olha, vocês estão sofrendo perseguições, mas não chegaram a sofrer até o sangue, né, como Jesus sofreu, de chegar até a morrer, né, sendo inocente. Sim. Então isso é um estímulo, um incentivo
para aquele povo que estava duvidando, né, se prosseguia, se não prosseguia, né, dentro daquele contexto de confusão ali religiosa naquele momento. É verdade, uma coisa interessante que você, professor, aluno que está nos ouvindo, deve pontuar é que quando ele chama atenção, até colocado aqui pelo irmão Daniel e pelo irmão Alain, para o exemplo de Jesus, o autor ele quer justamente destacar essa importância fundamental. O cristianismo era recém-nascido comparado com o judaísmo, que já era uma crença milenar, portanto, era muito fácil, era na verdade tentador para aqueles irmãos voltarem à antiga fé, e é por isso que ele faz esse contexto e diz: olha, calma aí que vocês realmente não sofreram até o sangue. E nós vamos também para o nosso tópico 2, o tópico 2 que também tem lições profundas para a nossa vida espiritual. No tópico 2, o autor aos Hebreus, ele entra definitivamente na comparação entre o crente como sendo o atleta espiritual e as suas características vinculadas ao atleta profissional. Como foi dito pelo nosso evangelista Daniel, há uma comparação muito própria aqui entre o atleta cristão, a vida cristã, e um atleta que corria, por exemplo, as Olimpíadas, não é mesmo, irmã? E é em cima disso que nós temos algumas características muito interessantes. Muito interessante. O nosso comentarista aqui, ele começa trazendo, né, no ponto 2, por exemplo, que o atleta respeita os seus limites, né? Então ele começa lá falando: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então aqui nós podemos observar que o comentarista, o autor começa a falar, né, que sobre a santificação. Ele usa essa palavra santificação em alguns versículos anteriores para se referir ao culto do judaísmo, ao culto da antiga aliança. Agora ele está utilizando esta palavra para se referir ao relacionamento cristão com o Senhor. É a santificação, é o dia a dia do crente, né? A forma que nós devemos nos comportar diante de Deus, né? Como servos do Senhor. Então, da mesma forma que na antiga aliança, quem ia adorar a Deus, quem ia prestar o seu culto ao Senhor, quem estava envolvido com o culto, com o tabernáculo, né, com aqueles utensílios, eles tinham que ter uma vida santa, não poderiam estar de forma alguma impuro. Então, na nova aliança também, ele vem mostrar para nós, vem mostrar para os seus destinatários que eles também devem estar com a sua vida no altar, com a sua vida santa. Da mesma forma, já comparando agora com o atleta, né, o atleta que conhece os limites, que tem que ter uma vida disciplinada, o atleta tem que ter, né, uma dieta de acordo com a sua performance, com a sua necessidade, né, e também conhece os limites do seu exercício físico. Então, dessa mesma forma, né, comparando com o atleta, o servo de Deus também tem que ter esse conhecimento, tem que ter esse discernimento, né, de discernir constantemente entre o santo e o profano como servo de Deus. Amém. Então, esse é muito interessante, essa parte, né, desses limites. É interessante, né, mano, quando ele fala a questão de ter a mente limpa, né? Exatamente, mente limpa. Isso remete, inclusive, ao crente ter a confiança de ter uma consciência tranquila, purificada, na verdade, quando ele traz essas questões. E também quando ele fala valorizar as coisas espirituais, não é verdade? Tudo envolvido, tudo é um conjunto, né? É um conjunto de coisas que o crente tem que estar ligado. Inclusive, o teu irmão tinha dito agora há pouco entre a gente que lembra Paulo quando ele fala isso, né? Paulo, exatamente. Paulo falou isso aí. Em Filipenses capítulo 3, quando Filipenses 3:18, né, de valorizar as coisas espirituais. Então, Paulo vai falar isso, que quem não valoriza as coisas espirituais, eles se tornam inimigos da cruz de Cristo. E justamente quando ele está comparando a carreira cristã como um atleta, como a carreira de um atleta, né? Então é muito interessante nós fazermos aqui essa
essa correlação dessas passagens bíblicas, né? Filipenses 3, 18 e 19. Filipenses 3, 18 e 19, amém, irmãos? Bom, Daniel, não é fácil não, rapaz, porque um atleta tem que ter uma disciplina enorme, e isso traz uma responsabilidade para nós, como servos de Deus, muito grande, não é verdade? Muito, Israel. Voltando a avaliar a importância que é você perceber o dia a dia para os escritores compararem a escritura sagrada, eu queria de ressaltar o que a palavra de Deus diz lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 12, onde nós temos ali uma promessa: aos que vencerem, aos que forem levados ao céu, se tornarão coluna no templo de Deus. Mais um trecho ali do Novo Testamento, onde ressalta a questão da importância que eles dão, a questão da Olimpíada, da corrida. E quando nós trabalhamos a vida do atleta, nós temos ali um confronto, Alan. Que confronto é esse? Ao costume odierno. Esse costume odierno que nós temos em falar sobre a liberdade, sobre a imoralidade, sobre a libertinagem. Quando a gente passa a perceber a necessidade física do atleta, ele tem muitas N restrições, muitas necessidades para que sejam respeitadas e ele tenha um bom desempenho. E nós, enquanto cristãos de Israel, será que nós não teríamos também essa necessidade de restrições tão importantes para manter a nossa mente, o nosso corpo, o nosso coração numa direção que leve à santificação, numa direção que leve à salvação, mano? Isso nos faz refletir sobre como está o meu dia, como estou eu no reino de Deus. E aí também me traz a importância, a necessidade de respeitar os meus limites, que o atleta ele precisa conhecer os seus limites. Ele tem fadiga muscular, ele tem um alto consumo de carboidratos, vitaminas. A gente não entra nessa questão porque nós não somos especialistas, mas enfim, a necessidade de conhecer os seus limites e saber o que você precisa para encontrar e superar as suas necessidades físicas. É importante perceber também que o foco do atleta, lá que foi dito aqui no Novo Testamento, ele era em busca da medalha, em busca de se tornar um que seria coluna no templo do seu Deus. Mas e o foco do cristão, que é a vida eterna, que é a salvação, a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus? E um detalhe bem interessante para finalizar, é que o atleta, ele vencia a Olimpíada e ele se tornava ali, então seu busto, o seu corpo ali, iria adornar o templo dos seus deuses. Mas aquele adorno de Israel durava só aquele ciclo. No próximo ciclo, se aquele atleta não ganhasse novamente, iria outro. E aqui nós temos então uma promessa para a eternidade. Sempre seremos coluna do templo de Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, a grande verdade do capítulo 12 e o capítulo 13 é que, assim como ele havia feito durante todos os outros versículos, o versículo 6, quando ele chama a atenção dos escritores, dos leitores da sua carta para a questão da apostasia, o risco de se rebelar contra a fé, a importância de ter uma vida consagrada, as 5 exortações que essa carta carrega, nos mostram muito claramente, como muito bem aqui colocou o nosso presbítero Alan e o nosso evangelista Daniel, a importância de entendermos que a nossa vida espiritual, ela precisa ter um alto rendimento. Não é um rendimento pífio, não é um rendimento qualquer. Você não pode querer trilhar a senda que leva ao céu de qualquer maneira. Como disse aqui o Alan, precisa de santificação, precisa de limite e precisa estar ligado, valorizando as coisas celestiais. Nós vamos agora então para o nosso último tópico, o tópico de número 3. E nós chegamos ao final dessa lição, nosso último tópico, o tópico 3, que tem como título A Corrida Final, Exortações Finais. E devo dizer aos irmãos que é com uma pontinha de dor que a gente diz isso, não é verdade? E nesse capítulo final, nesse momento final, o escritor aos Hebreus, ele chama a atenção, convocando os irmãos para valorizar. Valorizar o quê?
ele destaca 3 itens, é sobre isso que eu vou conversar aqui agora com o nosso irmão Alan Fabiano. 3 itens importantíssimos, né, irmão Alan? Muito bem. Ele começa falando sobre valorizar a liderança, né? Então aí o que chama atenção para mim nesse capítulo 13 e versículo 7, o autor adverte os cristãos a honrarem ou valorizarem seus líderes. Mas por que ele fala dessa maneira? Então nós podemos depreender do texto que ele destaca que os crentes devem valorizar os seus líderes porque eles pregaram a palavra, porque foram exemplos de fé, porque foram exemplos de bom testemunho, porque foram fiéis até a morte, porque velaram pelas almas, né, daqueles crentes. Então hão também de prestar contas diante de Deus por causa deles, por eles. Então por isso que ele exige, ou ele faz essa recomendação, que os crentes, os destinatários daquela carta, né, respeitem e valorizem os seus líderes. Tá? O nosso comentarista faz uma aplicação pessoal interessante no final, que ele fala o seguinte, que a liderança não é intocável, né, porque podem errar também, só que devem ser honradas, devem ser respeitadas. E é bíblico, né? Paulo falou, dai honra a quem tem honra. Então por isso que nós temos que valorizar esta parte da lição que é muito importante para nossas vidas. É verdade, Daniel, e ele também chama atenção para a questão da doutrina, tão importante, e era uma coisa crítica naquela época, porque o cristianismo ainda incipiente, né? Vivendo uma maré de confusão doutrinárias ainda, não é verdade? Sim, sim. E ele trata a questão de consumo de alimentos. Paulo trabalha a carta aos Coríntios, outros pontos também, quando Pedro ele também tem uma questão muito importante, a questão de consumo de determinados tipos de alimento. Nós sabemos que a alimentação judaica, ela tem um nome que é alimentação kosher, é uma alimentação específica. É interessante, Israel, alguns mestres culinários atuais vêm pegando essa experiência e colocando nos seus restaurantes. Por exemplo, como carnes, para você diminuir o consumo de sangue de animais. Só para deixar uma curiosidade aqui para a pesquisa. E aqui é interessante que não era questão simplesmente do consumo, era questão não de comer ou não comer, era questão de o que eu como para que eu possa me aproximar a Deus. E é interessante a gente avaliar que não é o comer ou deixar de comer, não é determinada coisa que me aproxima a Deus. E esse critério, Alan, ele vem permear ali um conjunto de perseguições que a igreja tem no seu primeiro e segundo século, até a sua solidificação ali, se nós podemos usar esse termo, com Constantino, em 327, 325 da era cristã, onde ele institui a religião cristã como sendo religião oficial do império, mas até esse momento, principalmente, nós temos muitas perseguições estas que nós nomeamos de cultura gnóstica ou costumes gnósticos, que permeavam ali, tiravam críticas, dúvidas, se realmente existia uma salvação ou não, se Deus se comunicaria com o homem ou não, como que o homem se comunica com o ser divino, como que o homem pode do reino das trevas passar para o reino da luz, todas essas questões que os apóstolos vêm deixar bem claro. E quando nós vemos lá em Hebreus também sendo dito que Cristo se esvazia da sua glória, ali o escritor, ele também está justificando como pode Deus ter vindo para os homens, como pode um homem do reino da luz vir e habitar no reino das trevas. E ali então o escritor, de uma forma espetacular, fala que Cristo se esvazia da sua glória e habita entre nós, ele tabernácula entre os homens. É riquíssimo. E aqui então vem essa discussão, não é o que comemos, não é o que vestimos, não é quem nós somos, é o que nós fazemos para Deus. O véu também foi rasgado, nós somos sacerdotes da nossa adoração. Então tudo aquilo que era contrário a essa discussão doutrinária que a igreja primitiva, meus irmãos, estava criando, estava estabelecendo, agora o escritor vem falar, não deem crédito, não acreditem, siga o exemplo
dos fiéis. Siga o exemplo dos líderes, siga o exemplo daqueles que deram a vida pelo Evangelho. E isso me faz refletir de uma forma muito especial nesse trecho de Israel. É verdade. Glória a Deus. Eu fico pensando também, irmão Alan, na parte em que ele chama a atenção para a valorização da adoração. E o nosso comentarista, ele usa uma expressão interessante, porque ele compara, evangelista Daniel, ele compara a adoração com sacrificar. Ele diz que quando você sacrifica o animal, você está envolvido com aquele sacrifício. Você não tem simplesmente um compromisso, tem um envolvimento com aquilo ali. E ele diz, olha, é possível cantar e não adorar. E quando o cântico é meramente uma expressão externa e não reflete o agradecimento, não reflete a intimidade, não reflete o que está por dentro. E quando eu falo adoração de cântico, também posso dizer da palavra, aquele que prega e não vive, aquele que vive de mera retórica. Nós estamos falando de uma adoração que não é verdadeira, que não é valorizada. Ele termina com uma oração, essa epístola, e nessa oração ele fala justamente sobre isso. O nosso irmão Alan trouxe à tona, à baila, a questão de valorizar os líderes. O nosso Daniel, a questão da doutrina, o desafio que era prover a doutrina para aquele povo. E nós complementamos aqui também com essa questão da adoração. E eu hoje estive aqui com duas companhias maravilhosas, dois homens de Deus, presbítero Alan Fabiano, superintendente ali da Congregação Belém, e o nosso evangelista Daniel, diretor do Instituto Missão aos Povos aqui em Uberlândia. E eu vou terminar essa lição e, claro, terminarmos também esse trimestre perguntando para cada um deles, irmão Alan, durante esse trimestre, qual foi a lição ou qual foi o aspecto que mais te chamou a atenção? E também, claro, pode fazer suas considerações finais aí, irmão amado. Tá certo. Para mim, todas foram muito importantes, né? São assuntos que realmente trazem um crescimento espiritual, são assuntos que refletem um amadurecimento cristão, né? E quando o cristão aos Hebreus, ele escreve transformando o culto judaico, transformando toda a metodologia do culto judaico da antiga aliança, trazendo agora para a vida espiritual de uma forma tremenda, né? Mostrando que este culto agora é tudo no nosso coração, é coisa muito tremenda. Mas o que mais me chama a atenção é que, na verdade, quando falamos de adoração, mudou-se a forma, mas o princípio é o mesmo. Porque naquele tempo, né, quando no culto judaico, né, quando o primeiro sacrifício que tinha que ser oferecido era o sacrifício pelo pecado. Então, quando a pessoa ia lá, oferecia o sacrifício pelo pecado, né, o sacerdote oferecia pela família, se ele se recordasse que tivesse ofendido alguém, ele ia lá e sacrificava outro animal pela culpa, porque tinha ofendido alguém. Depois que tivesse acertado, né, tivesse recebido perdão, oferecido a sua oferta pelo pecado, né, ele iria oferecer uma oferta agora de adoração, uma oferta pacífica. E no final de tudo, quando tivesse perdoado, oferecer uma oferta pacífica, ele ia agora oferecer a oferta de adoração, que era a oferta queimada, que poderia ser um animal, poderia ser os cereais para o Senhor. Então o princípio é o mesmo. Nós não conseguimos adorar a Deus em espírito e em verdade se estivermos com mágoa com alguém, se estivermos ofendido alguém. Então não vamos conseguir entrar no Santíssimo Lugar, né, se estivermos dessa forma. Então o que mais me chama a atenção é isso, é que o princípio é o mesmo. Eu tenho que estar de bem espiritualmente com Deus, em paz com o Senhor e em paz com os meus irmãos, para conseguir entrar no Santíssimo Lugar. Amém. Então agora, agradecendo, né, fazendo as considerações finais, eu quero agradecer a oportunidade que você me deu, né? E eu quero mandar um abraço para todos os irmãos, para todos os professores da Congregação Belém, né, que tem nos ajudado ali. Um abraço aos secretários, aos professores do departamento infantil, os professores adultos, e também ao irmão Jair, que tem trabalhado comigo, e a minha esposa, que também trabalha comigo na superintendência. Então um abraço para todos vocês
e Deus continue abençoando a nossa escola. E um abraço a todos os ouvintes que estão nos assistindo, né? Esse programa maravilhoso. Deus abençoe vocês. Amém. Irmão Daniel, por favor, o que mais te chamou a atenção durante esse trimestre e também as suas considerações. Aliás, permita-me fazer antes uma apresentação. O irmão Daniel será o professor da próxima revista com temas desafiadores, e ele está com essa batata na mão, né, Daniel? Que é valores cristãos, temas atuais como aborto, eutanásia, a identidade de gênero ou ideologia de gênero, a questão política, enfim. Deus te abençoe e te ilumine nesse trimestre. Está aqui o professor que estará assumindo essa cadeira que até agora estivemos aqui, e tenho certeza que será uma bênção. Daniel, suas considerações sobre esse trimestre e sobre também seus agradecimentos aí, fique à vontade. Deixa eu respirar. Vamos lá. Eu não posso aqui trazer uma lição, porque a carta aos Hebreus, ela traz para mim uma satisfação muito grande, tanto na leitura quanto no estudo. A carta aos Hebreus, meu querido, ela traz um tema muito pertinente para a atualidade, que é a necessidade de discutir sobre Cristo. E o escritor faz isso de uma forma exímia, de uma forma espetacular. Ele trabalha ali tema, ele trabalha como desenvolvendo ali uma defesa jurídica para ser apresentado frente a um juiz, trazendo ali o que é Cristo para o judaísmo, o que é Cristo agora para a igreja, o que é Cristo para a minha vida. Eu não posso aqui citar uma lição. Eu acho tão rico quando nós comparamos ali, quando o próprio Cristo diz, eu sou o caminho. E aí nós lembramos de qual caminho o sacerdote fazia no Antigo Testamento. Quando ele entrava no átrio, entrava ali em direção ao santo, ele passava o véu do tabernáculo e ia até o Santo dos Santos. Agora Cristo fala, eu sou esse caminho. Aquilo que vocês tanto se esforçavam, sacerdotes, aquilo que vocês tanto procuravam, com animais que não podiam, que aí Hebreus vem trabalhar de uma forma também falando que eles não eram capazes de fazer essa purificação. Cristo fala, eu vim, eu posso e eu fiz, e me dá esperança de salvação. Glória a Deus. Então, Israel, eu não posso aqui deixar de exaltar o texto, toda a epístola aos Hebreus, que vem falar sobre a pessoa de Cristo. E é o que, como estudante da Palavra de Deus, como professor de escola dominical, como professor do Instituto Teológico, eu preciso ter isso no meu coração. Nós labutamos, nós trabalhamos, nosso enfado é em que as pessoas conheçam a Cristo, acima de todas as coisas. Aproveitando aqui, quero deixar um abraço muito fraternal aos alunos do Instituto Teológico, IMP, Instituto Missão aos Povos, instituto que eu tenho um grande amor, o qual ali o evangelista Eduardo também trabalha junto comigo ali na diretoria, na organização do Instituto Teológico. Quero aqui também deixar meu agradecimento à diretoria da Escola Dominical, que eu sou professor aqui no Templo Central. Uma satisfação muito grande, é o meu chamado, é a minha dedicação, é o meu amor, é estar lecionando e fazendo parte da Escola Dominical. E também deixar o convite, vamos aprender juntos. Não sou eu, mas juntos aprender a próxima lição. Quero me dedicar aqui, quero me debruçar, colocar no empenho de estudar e contribuir com a Escola Dominical de Israel. Muito obrigado. Amém. Eu agradeço também a cada um dos irmãos que estiveram aqui conosco. Evangelista Daniel, muito obrigado. Sei da correria que é de vocês, presbítero Alain, também na labura do dia a dia. Agradecer a você que nos acompanhou esse trimestre, que estuda conosco semanalmente, deixar mais uma vez o convite para que na próxima quarta-feira você esteja conosco na abertura desse novo trimestre Valores Cristãos. Quero também deixar o convite mais uma vez para você se inscrever no canal ADMP TV, este canal de edificação para a sua vida, para a sua família, um canal que tem conteúdo de qualidade espiritual. Se você já é um inscrito, clique no sininho de notificação e fique por dentro de todas as nossas novidades. Nós queremos agora encerrar esse trimestre com uma oração. Nós vamos
orar a Deus, finalizando em agradecimento por tudo o que Ele fez por nós. Ficando aqui também o nosso agradecimento à equipe de cinegrafia, o irmão Abner juntamente com sua esposa, o pessoal da comunicação da igreja, o Rodrigo juntamente com toda a equipe, o pessoal da escola dominical, o evangelista Jacob, diácono Márcio Nobre. Que Deus em Cristo Jesus possa continuar lhes abençoando. Vamos orar ao Senhor neste momento. Maravilhoso Deus, nosso Pai que está nos céus, nós te rendemos graças, nós te glorificamos, porque durante este trimestre, Senhor, nós fomos edificados, fomos fortalecidos com o ensino puro da Tua Palavra. Conforme foi dito aqui, nós aprendemos tanto sobre o sacrifício que Tu fizeste ali na cruz do Calvário, sacrifício esse que nos proveu vida e vida em abundância. Como é bom, Senhor, saber que hoje vivemos debaixo da Tua graça e que o Senhor ministra no tabernáculo, exercendo aí a propiciação em nossos pecados, sobre os nossos pecados. Nós te louvamos porque esta epístola nos traz ensinamentos tão maravilhosos. Nós te louvamos porque um dia o Senhor decidiu usar um homem, ainda que falho, ainda que cheio de falhas, mas que se dispôs a ser teu arauto, para deixar registradas essas palavras tão maravilhosas. Nós oramos por cada professor, por cada superintendente, por cada aluno da escola dominical e por aqueles, Senhor, que não são adeptos, que não vê escola, mas que eles possam, ó Pai, serem profundamente impactados e que essa escola cresça cada vez mais. Ilumine, Senhor, nosso professor, os professores para o próximo trimestre, que temos certeza, Senhor, que também será um trimestre maravilhoso. Obrigado por tudo e continue nos abençoando. É o que nós te pedimos, em nome do Teu Filho amado Jesus, e também te agradecemos. Amém. Que Deus, em Cristo Jesus, possa te prosperar cada vez mais.